Existem lugares onde você entra todos os dias acreditando que está avançando, quando na verdade está sendo lentamente enfraquecido. Eles não têm paredes visíveis, não aparecem no mapa, e quase sempre se disfarçam de algo confortável. Amizade, motivação, preparação, pertencimento. Você acredita que está em um ambiente seguro, mas o que realmente está acontecendo é uma erosão silenciosa da sua ambição. O tipo de desgaste que não acontece de uma vez, mas sim aos poucos, até que um dia você percebe que sua energia desapareceu, sua direção se perdeu e sua mente já não reage como antes. A maioria das pessoas acredita que o poder pessoal é destruído por inimigos externos. Mas a verdade, como observou Niccolò Machiavelli, é muito mais incômoda. A ruína quase sempre nasce dentro dos ambientes que você aceita habitar. O primeiro ambiente é o círculo da lamentação coletiva. Esse é o lugar onde todos compartilham a mesma moeda emocional, a queixa. Pode ser um grupo de amigos, um fórum online ou até uma mesa de almoço no trabalho. Ali, cada história gira em torno do mesmo roteiro. O sistema é injusto. O mercado é manipulado. As oportunidades são reservadas apenas para poucos. E lentamente, sem que você perceba, sua mente começa a absorver essa narrativa. O problema desse ambiente não é apenas o pessimismo, é a normalização da impotência. Porque quando todos concordam que nada pode ser feito, a ambição começa a morrer de fome. No começo parece reconfortante. Há validação, há empatia, há pessoas que entendem suas frustrações. Mas existe uma armadilha psicológica nesse conforto. Quando o fracasso se torna um idioma coletivo, ninguém precisa mais assumir responsabilidade por mudar. Cada desculpa recebe aplausos. Cada tentativa fracassada recebe um tapinha nas costas. E assim, sem perceber, você deixa de perguntar: o que posso fazer diferente? E passa a perguntar: quem posso culpar? Esse é o primeiro momento em que seu poder começa a escapar. O segundo ambiente é ainda mais perigoso porque ele parece positivo à primeira vista. É o território da lisonja constante. Aqui, você está cercado por pessoas que dizem que você é brilhante, talentoso, especial. Cada ideia sua é genial. Cada plano é promissor. Cada passo recebe aprovação instantânea. Parece apoio, mas na verdade é uma anestesia. O cérebro humano não distingue perfeitamente entre a recompensa de alcançar algo e a recompensa de ser elogiado por isso. Quando o aplauso vem antes da conquista, a motivação desaparece. Imagine um atleta que recebe medalhas apenas por treinar. Em pouco tempo, o esforço perde o sentido. É exatamente isso que acontece nesse ambiente. O ego cresce, mas a execução diminui. Você começa a acreditar na narrativa sobre quem você poderia ser, em vez de se tornar a pessoa que realmente constrói algo. E lentamente, enquanto todos continuam te aplaudindo, seu potencial começa a se dissolver. O terceiro ambiente é silencioso e extremamente comum. É o laboratório da preparação eterna. Esse é o espaço onde tudo parece produtivo, mas nada realmente acontece. Livros acumulados na mesa, cursos salvos para assistir depois, cadernos cheios de estratégias perfeitas. Você se convence de que está se preparando, que ainda não é o momento certo, que falta apenas mais uma informação, mais um ajuste no plano. Mas existe um detalhe brutal sobre o mundo real. Ele recompensa a ação, não preparação infinita. A mente humana adora esse ambiente porque nele não existe risco. Um projeto que nunca é lançado nunca pode fracassar. Uma ideia que nunca sai do papel nunca pode ser criticada. E assim, você permanece em um estado confortável de potencial eterno. Mas potencial não construído é apenas uma forma sofisticada de estagnação. A arena do mundo real é imperfeita, caótica e imprevisível. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca entra nela. O quarto ambiente nasce da era digital e se tornou uma das maiores distorções psicológicas da modernidade.
É o espelho das comparações infinitas. Aqui você observa a vida dos outros através de uma vitrine cuidadosamente editada. Sucessos espetaculares, estilos de vida impressionantes, resultados que parecem surgir do nada. O que você não vê são os bastidores, os fracassos, os privilégios ocultos ou os anos invisíveis de tentativa e erro. Quando sua mente compara sua realidade crua com o destaque editado de outra pessoa, um fenômeno perigoso acontece. Você começa a abandonar sua própria trajetória para imitar a deles. De repente, suas metas deixam de ser suas. Suas decisões passam a ser guiadas por aquilo que parece impressionante para os outros. E quando isso acontece, você deixa de jogar o seu jogo para se tornar apenas uma cópia inferior de alguém que já domina aquele território. O quinto ambiente é um dos mais sofisticados mecanismos de controle social já criados. É o território das dívidas invisíveis. Nem sempre essas dívidas são financeiras. Muitas vezes elas vêm na forma de favores, oportunidades ou ajudas aparentemente generosas. Alguém abre uma porta para você. Alguém resolve um problema. Alguém oferece um atalho. E naquele momento parece uma bênção. Mas cada favor cria um fio invisível de obrigação. Com o tempo, esses fios se transformam em cordas. Você começa a sentir que precisa corresponder, que precisa manter lealdade, que não pode tomar certas decisões porque isso desapontaria quem te ajudou. E assim, sem perceber, sua liberdade estratégica começa a diminuir. O que parecia apoio se transforma lentamente em dependência. O sexto e último ambiente é talvez o mais poderoso de todos. É o tribunal da opinião pública. Nesse lugar, sua identidade inteira passa a ser construída em torno de como os outros te percebem. Cada escolha precisa ser explicada. Cada decisão precisa ser justificada. Cada passo precisa parecer aceitável para uma audiência invisível. A aprovação se torna uma droga psicológica. O problema é que a multidão é volátil. Hoje ela aplaude. Amanhã ela critica. E quem constrói sua identidade em torno da aceitação coletiva acaba vivendo em constante adaptação emocional. Você para de fazer o que é estrategicamente necessário e começa a fazer o que é socialmente seguro. E nesse momento, o poder desaparece completamente. Observe o mapa completo agora. O círculo da lamentação, o território da lisonja, o laboratório da preparação eterna, o espelho das comparações, o campo das dívidas invisíveis e o tribunal da opinião pública. 6 ambientes. 6 arquiteturas psicológicas projetadas para consumir lentamente sua autonomia. Nenhum deles parece perigoso à primeira vista, mas todos produzem o mesmo resultado final: uma mente dependente, hesitante e incapaz de agir com verdadeira independência. A maioria das pessoas tenta resolver esse problema com mais motivação, mais disciplina ou mais esforço. Mas isso é como tentar plantar uma árvore em solo envenenado. Não importa o quanto você regue, ela não crescerá. O verdadeiro poder começa quando você muda de terreno, quando você escolhe conscientemente os ambientes mentais que permite ao seu redor. Isso exige algo que a maioria das pessoas teme profundamente: separação. Significa sair de círculos confortáveis, recusar elogios vazios, abandonar comparações inúteis, recusar favores que custam sua independência e parar de pedir permissão à multidão para existir da forma que você escolheu. No momento em que você faz isso, algo curioso acontece. O silêncio ao seu redor aumenta. Muitas vozes desaparecem. Muitas opiniões deixam de surgir. E pela primeira vez em muito tempo, sua mente volta a ter espaço para pensar com clareza. Esse é o ponto em que o poder começa a retornar. Porque no final das contas, o maior erro que alguém pode cometer não é fracassar. É permitir que ambientes invisíveis programem sua mente para uma vida menor do que aquela que você poderia construir. O mundo não precisa te derrotar diretamente. Basta te manter dentro das salas erradas. Agora a pergunta não é mais: onde estão esses ambientes?
A pergunta é mais incômoda. Quantos deles você frequenta todos os dias, sem perceber? E se você tivesse a coragem de sair deles hoje, talvez descobriria algo que poucas pessoas chegam a perceber. A porta nunca esteve trancada. Você apenas passou tempo demais acreditando que precisava ficar dentro.